O livro do Apocalipse, escrito pelo apóstolo João, é bem simbólico. São as mais diversas interpretações dadas pela cristandade com respeito ao conteúdo desse livro. E nessa série, você terá a oportunidade de conhecer as interpretações das Testemunhas de Jeová sobre algumas passagens e algumas fontes que corroboram com essas interpretações. Cabe a você aceitar ou não esses ensinamentos. A escolha é sua. Vamos entender primeiro os detalhes que diz o texto temático dessa série, que será o de Apocalipse, capítulo 18, versículos de 2 a 4. O que quer dizer o termo "os reis da terra cometeram imoralidade sexual com ela"? O termo imoralidade sexual, fornicação, segundo a Bíblia de Jerusalém, ou prostituição, se refere ao envolvimento, comprometimento, relacionamento ou aliança, e nesse caso seria dos governos ou reinos humanos com a religião falsa. Alguém pode perguntar, então Babilônia Grande significa o império da religião falsa? Sim, logo falaremos sobre isso. Podemos notar que o termo imoralidade sexual ou prostituição é simbólico. Esse termo é aplicado tanto aos reis da terra como para a própria mulher prostituta, que é a Babilônia Grande, segundo Apocalipse capítulo 17, versículo 5. Esse termo foi muito usado para o antigo Israel, que sempre se voltava para a adoração falsa e quando se envolvia politicamente com as nações vizinhas. Vejamos o que diz Deuteronômio capítulo 31, versículo 16. Jeová disse então a Moisés: "Logo você vai morrer, e esse povo passará a cometer prostituição espiritual com os deuses estrangeiros que estarão ao redor deles na terra para a qual irão. Eles me abandonarão e violarão o pacto que fiz com eles." 1 Crônicas capítulo 5, versículo 25 diz: "Mas eles foram infiéis ao Deus dos seus antepassados e cometeram prostituição com os deuses dos povos do país, os quais Deus tinha exterminado de diante deles." Jeremias capítulo 3, versículo 6 diz: "Jeová me disse nos dias do rei Josias: você viu o que a infiel Israel fez? Ela subiu em cada monte alto e foi para debaixo de cada árvore frondosa para se prostituir." A obra História das Crenças e das Ideias Religiosas, volume 1, página 334, diz sobre o antigo Israel: "Aquilo que, antes de mais nada, surpreende nos profetas é a crítica que fazem ao culto e a ferocidade que atacam o sincretismo, ou seja, as influências cananeias, a que dão o nome de prostituição." A obra Dicionário Bíblico do jesuíta John L. Mackenzie, página 684, no tópico prostituição, diz: "A infidelidade de Israel para com Yahvé é chamada de prostituição numerosas vezes pelos profetas. Essa metáfora, um tanto vigorosa, é o reverso da concepção da união de Yahvé e Israel como união de amor e de casamento. A metáfora do adultério é usada no mesmo sentido." O Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento, na página 398 e 399, no tópico Cometer fornicação, praticar prostituição, diz: "Este verbo é usado tanto literal quanto figuradamente. Nesse último caso, a ideia que comunica pode ser relações internacionais proibidas de uma nação, especialmente Israel, fazer acordos com outra nação. Pode se referir também a relacionamentos religiosos, nos quais Israel adorava deuses falsos." E continua: "O termo hebraico
também se refere figuradamente a Israel e sua prática de prostituição nacional. Tiro e Nínive também são mencionados dessa forma. A ideia subjacente parece ser de estabelecer relações com outras nações com vistas a obter benefícios políticos e monetários, embora no caso de Nínive existia também o elemento adicional de empregar táticas atraentes, mas enganosas, que acabavam por produzir domínio opressivo sobre outros povos. Isso deixa claro que tanto os reis ou os governos da terra, como as religiões falsas, são infiéis e opositoras a Deus, por terem um estreito relacionamento entre si, ou seja, cometem fornicação no sentido simbólico. Os governos são fornicadores porque se envolvem com as religiões, e a religião falsa é uma prostituta porque abandonou a adoração verdadeira. Notamos também que a nação de Deus, Israel, foi chamada de infiel prostituta, porque estava praticando, se envolvendo com a adoração falsa. Então, no sentido simbólico ou metafórico, imoralidade sexual ou prostituição quer dizer infidelidade, traição e oposição a Deus. E para fechar o raciocínio sobre o significado de fornicação, imoralidade sexual ou prostituição em relação à Babilônia Grande, a obra Dicionário Vine da CPAD, na página 665, no tópico fornicação, diz: metaforicamente, fala da associação da idolatria pagã com a doutrina da fé cristã e professada por seus adeptos. Tem como referência os textos de Apocalipse capítulo 14, versículo 8, capítulo 17, versículos 2 e 4, capítulo 18, versículo 3 e capítulo 19, versículo 2. E esse será um dos objetivos dessa série: mostrar a associação da idolatria pagã com o cristianismo e o envolvimento das religiões com os governos políticos.